Boa tarde a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Histórias nas Redes da Universidade Federal do Espírito Santo. O projeto História nas Redes, toda semana, apresenta uma live reunindo alunos, ex-alunos e pesquisadores ligados ao programa de pós-graduação em História da UF e convidados de outras instituições de pesquisa em história do país. O projeto é coordenado pelo professor Dr. Sebastião Pimentel Franco, com apoio do professor Dr. Leandro Quintão do IFES, que aqui vos fala, e das doutorandas do programa de pós-graduação de História da UFES, Cíntia Costa e Jória Scolfort. Nós, de antemão, agradecemos o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFES, que nos apoia sempre, desde o início, com a divulgação do projeto e a sessão deste canal. Nós pedimos a você que está aqui hoje pela primeira vez, que se inscreva no canal da ProEx UFES no YouTube, onde você nos acompanha hoje, e siga as páginas no Facebook e Instagram, para você ficar sabendo da fabulosa programação da ProEx UFES. Eu sou Leandro do Carmo Quintão, graduado em História na UFES, onde também fiz meu mestrado, meu doutorado. Sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo e hoje tive a honra de ser convidado para moderar a live Conflito Agrário na região do Contestado entre Espírito Santo e Minas Gerais. Quero cumprimentar a presença da professora Sônia Barreto, do professor Sebastião Franco, do senhor João José Barbosa Sana, da Miriane Azevedo, do Jostiel Dias, da Marcileia Seibert e todos os demais convidados, ouvintes que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para fazerem as perguntas. A casa é nossa, a casa é de vocês. Durante as apresentações, vocês estão convidados a fazerem as perguntas. Boa tarde, Wallace. Boa tarde, Adilson. Boa tarde. Hoje nós temos a honra de ter a participação do professor, escritor e jornalista, mestre em estudos literários, Adilson Vilaça de Freitas, e do mestre em História, o Wallace Tarcísio Pontes. É com muita alegria que nós recebemos vocês dois aqui hoje. E sem muitas delongas, nós passamos a palavra ao Wallace Tarcísio Pontes para iniciar a sua conferência. A palavra é sua. Boa tarde, Leandro. Boa tarde ao Adilson, pessoa que eu tenho bastante apreço, que me ajudou bastante nas pesquisas que eu fiz, através do curso, através da minha graduação, através do meu mestrado na Universidade Federal. A Adilson me ajudou muito à época. Eu queria dizer, inicialmente, para quem nos assiste, que o tema da história regional me encantou desde o início. Eu nasci em Mantena, na região do Contestado, logo após aquela situação toda haver sido pacificada. Mas eu cresci ouvindo as histórias do Contestado e sempre me encantou muito buscar essas referências e tentar compreender tudo aquilo que eu ouvia meus avós, meus tios, meus pais falarem sobre aquela imensidão de acontecimentos, uma época de muita brutalidade, de muita violência, de muita injustiça que nós tivemos, mas que, de uma forma ou de outra, acabou forjando a sociedade local. Eu, mais tarde, acabei entrando para a polícia, eu sou policial há 35 anos, e também querendo saber o porquê da violência na região, porque a região teve um histórico de pistolagem, e teve um histórico de violência policial, e um histórico desagradável, e eu quis conhecer o porquê disso. Foi assim que a Universidade Federal me permitiu estudar essa matéria.
Eu vou fazer para vocês uma introdução, vou tentar contextualizar um pouco a região do contestado, e meu amigo Adilson, penso que vai complementar um pouquinho mais a fundo, porque ele é especialista nesses procedimentos, nesses episódios de violência que marcaram o contestado. A minha pesquisa utilizou essas referências, mas apenas para demonstrar o que havia acontecido na região e que levou aquela região a ter um crescimento tão espetacular entre as décadas de 40, 50 e 60, e nos anos que se seguiram, nós verificamos um esvaziamento daquela população. A região foi até abandonada durante algum tempo, com grandes extensões de terras, com pouquíssima exploração, uma região que já foi extremamente rica e coberta por florestas. Pessoal, quando nós falamos de zona contestada no Espírito Santo, basicamente, nós estamos nos referindo à região ao norte do Rio Doce. Nós tivemos também outras regiões contestadas ao sul do Rio Doce, mas essa especificamente, quando nós falamos, nós estamos querendo dizer aquele litígio, aquela querela que aconteceu ao norte do Rio Doce. Para isso, eu preciso levar vocês um pouco atrás, no passado. Essa querela, ela teve início com um auto de demarcação de 1800. Foi a primeira vez que se tentou estabelecer um limite entre a capitania de Minas Gerais e a capitania do Espírito Santo. E, ao falar em capitanias, eu preciso voltar um pouquinho mais para que a gente entenda o porquê dessa imprecisão desses limites das capitanias. Você percebe que desde a carta de doação a Vasco Fernandes Coutinho, de 1534, a capitania do Espírito Santo, ela não teve uma delimitação precisa. A carta falava, basicamente, tendo um mar a leste por 50 léguas, estabelecendo que seriam 50 léguas de litoral, sobre os quais 2 paralelos traçariam até encontrarmos o Tratado de Tordesilhas. A carta de doação dizia que aqueles que ocupassem deveriam seguir por aquela largura, sertão adentro, até onde for da minha posse, ou seja, da posse do rei. Numa época em que não havia a menor condição de determinarmos fisicamente esses limites, senão por acidentes geográficos. Perceba que a carta de doação não faz sequer referência a tais acidentes geográficos, embora a carta seja de 1534, anos depois é que começaram a se traçar os primeiros limites dela. Nós tivemos traçado inicialmente com a capitania de Porto Seguro ao norte, e posteriormente ao sul, com a capitania de São Tomé. A capitania do Espírito Santo, ela não foi a mais exitosa das companhias. Em verdade, ela foi a que talvez menos tenha prosperado durante esse período das capitanias. Nós não conseguimos adentrar território adentro. Vasco Fernandes Coutinho enfrentou muitos e muitos problemas com índios, com pragas, com doenças e com uma imensidão de florestas densas, fechadas, que dificultavam o avanço. Até mesmo o avanço pelos rios, nós tivemos dificuldade, porque o Espírito Santo tem um litoral plano em boa parte, mas assim que caminhamos 50 quilômetros adentro, nos deparamos com cadeias de montanhas, o que torna os rios bastante tortuosos e encaixorados, não permitindo com facilidade a navegação. Nós navegávamos muito pouco adentro, de forma que a capitania do Espírito Santo quase toda foi ocupada durante muitos anos, tão pura e simplesmente pelo litoral. Foi uma ocupação lenta, que, como eu disse, não contou com o apoio da coroa. Tivéssemos contado, talvez tivéssemos ido um pouquinho mais adentro, como conseguiram algumas capitanias. O Espírito Santo, na realidade, as primeiras penetrações no território nós temos ali por volta de 1700, 1770, para ser mais preciso, quando alguns desbravadores tentaram chegar até as minas do Castelo. Mas naquela época já imperavam normas que impediam a construção de estradas. A coroa portuguesa, preocupada com o contrabando do ouro encontrado nas minas, fez com que não se permitisse aberturas de estradas, utilizando, assim, digamos, o Espírito Santo como uma grande barreira,
teria-se que, em caso de alguma invasão do nosso território, muito possivelmente pelo território capixaba, entraria-se pelos rios. Dessa forma, não se permitiu a navegação dos rios e nem a construção das estradas. Mas, nos anos seguintes, isso mudou um pouco, no século seguinte, né? E quando o ciclo do ouro foi minguando, houve uma necessidade daquela população que estava em Minas Gerais de se deslocar, né? A ocupação de Minas merece até um comentário à parte, porque a capitania de Minas nunca foi uma capitania donatária, né? Na realidade, ela surgiu quando os bandeirantes descobriram as minas em Minas Gerais. Eles haviam adentrado no território por São Paulo, haviam chegado às minas pelo território de São Paulo, também não era uma capitania. Então, assim, no início do século XVIII, entendeu a coroa por criar uma capitania, que seria a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. Mais tarde, cerca de 2 décadas depois, desmembraram essas duas capitanias em São Paulo e a capitania de Minas Gerais. Mas nem aquele ato delimitou a fronteira, os limites a leste de Minas Gerais. O que nós só começamos a ter uma delimitação, como eu disse no início da minha fala, um auto de demarcação de limites de 1800. Mas também esse auto, assinado em 1800, ele não trazia os limites muito precisos, especialmente ao norte do Rio Doce, onde apenas fazia-se menção a uma serra que ficava de frente ao quartel do Souza, um dos 3 quartéis que entendeu a coroa estabelecer ali ao longo do Rio Doce. Nós tivemos um mais na Foz, ali em Regência, um pouco mais adentro, onde hoje está Linhares, e mais acima um pouco o quartel do Souza. Chamou-se, entendeu, o auto de demarcação, de denominar uma serra que tinha de frente aquele forte, de Serra do Souza. Mais tarde, essa serra veio ser denominada Serra dos Aimorés. Mas uma denominação de serra um tanto quanto imprecisa, porque essa serra seguia por dezenas e dezenas de quilômetros pelo nosso território adentro. E isso não ficou delimitado. Minas, assim que nós tivemos o encerramento, o ciclo do ouro foi se findando, a ocupação de Minas ela se deu de forma diferente. Ela foi uma ocupação de dentro para fora, né? Percebas que todo o interior do Brasil começou a ser ocupado a partir das Minas Gerais. E, com isso, uma massa de contingente em busca de terras, né? Agricultores, em busca de madeira. Ao fim do século do ouro, nós começamos a ter a produção do café, que deu um grande impulso à economia do Brasil, e precisávamos de desmatar para plantar o café, então retirava-se madeiras nobres, abria-se espaço para a ocupação do café. E os, então, mineiros começaram a migrar do interior de Minas em direção ao mar. Aquele mesmo tempo, aquela mesma época, também a capitania do Espírito Santo procurava que as ocupações do território capixaba também se aprofundasse território adentro, pelas mesmas razões, também em busca de áreas agricultárias, em busca da madeira que nós tínhamos ali no norte do estado, e de forma que essas duas ondas de ocupação, elas se facearam, elas se chocaram exatamente na Serra dos Aimorés. Nós tivemos naquela época uma ocupação um tanto quanto desordenada desse território, porque não se sabia exatamente aonde começava a jurisdição administrativa de um governo e aonde começava a de outro governo. Mas era certo que era uma região rica de terras devolutas e a jurisdição se marcava exatamente por essa ocupação. À medida que iria se ocupando aqueles espaços, né, iriam se construindo povoados, iriam se criando estruturas administrativas e políticas. Nessa época já começa a surgir em Minas Gerais o interesse de ligar Minas ao mar. E nós tínhamos, então, o Rio Doce como, digamos, uma via mais provável.
e a navegabilidade daqueles rios começou, então, a ser desenvolvida. Ao estarmos nessa região, nessas duas frentes, nós começamos a ter, então, alguns confrontos. O primeiro deles, datado de 1859, ele, na realidade, foi um confronto ao sul, foi uma querela ao sul do Rio Doce, que teve a região ali de Maiuaçu como foco dessas atenções. Essas querelas de 1859, elas começaram a ser resolvidas nos anos seguintes. Em 63, nós tivemos um acordo entre as duas capitanias, que também não foi suficientemente cumprido, continuaram ainda acontecendo alguns problemas, e os acordos se sucederam. Tivemos um em 1905, depois tivemos um em 1908, mas nunca esses acordos eram suficientemente firmados, né? A ocupação por cada uma dessas duas capitanias sempre acabava sendo contestada por outras. E assim nós acabamos, essa ocupação, ela ultrapassou o século XVIII, chegando ao século XIX, século XIX, chegando já, adentrando no século XX, nós tivemos, em 1911, Gerlando Monteiro tentou um acordo onde ele conseguiu firmar com Minas Gerais que, se fossem feitos levantamentos topográficos da região, que se buscava à época, para que se determinasse as divisas naturais entre as duas capitanias. Já se sabia que era a Serra do Souza, então já começando a se chamar Serra dos Aimorés, mas não sabia-se exatamente o que era essa serra. Esse acordo já previa a demarcação desses pontos geográficos, essas divisas naturais, mas também se pedia que se observasse o interesse dos habitantes. E, pela primeira vez, nós começamos a falar também, o acordo já previa, que se utilizasse um instituto do direito internacional chamado ut possidex. É uma expressão que quer dizer, na realidade, o direito de posse por aquele que ocupa. O ut possidex ele já havia sido utilizado no direito internacional em dezenas de outras situações. Os próprios franceses, ao questionarem essa divisão do mundo feita entre os espanhóis e os portugueses, já reclamavam que, se dividiam as terras, mas não as ocupassem, não poderiam ser donos dela, e assim os franceses tentaram se apossar das terras aqui, como nós conhecemos na história do Brasil. Esse Instituto do ut possidex também foi utilizado aqui nesse confronto, ou seja, aonde tiver ocupação mineira, seria de Minas, aonde tivesse ocupação capixaba, seria do Espírito Santo. Esse acordo de 1911, ele acabou redundando no laudo arbitral em 1914. Mas esse laudo arbitral de 1914 não foi aceito pela população capixaba. Não agradou aos capixabas, e de forma que o governo do Estado do Espírito Santo decidiu judicializar aquele laudo arbitral de 1911, laudo arbitral de 1914, perdão. E, com isso, ele moveu uma ação de nulidade junto ao Supremo Tribunal Federal, contratando, à época, o grande advogado Rui Barbosa, que fez uma defesa esplendorosa, uma viagem, navegarmos por aqueles autos e vemos todos os argumentos jurídicos que Rui Barbosa utilizou. Rui Barbosa falava, basicamente, que, embora houvesse sido firmado um acordo entre Minas e o Espírito Santo, aquele acordo não estava proibido de ser realizado. Mais ainda, ele alegou nulidades constitucionais. A Constituição Federal, então, exigia que isso fosse referendado por duas casas legislativas do Congresso. E também a Constituição do Estado do Espírito Santo exigia o mesmo referendo pelas casas legislativas. E, diante de toda aquela cobrança das duas sociedades, esse acordo acabava não vingando. E assim nós tivemos essa judicialização se arrastando. E nós temos esse laudo arbitral de interessante. Esse laudo arbitral começou a estabelecer o que seria a Serra dos Aimorés. Decidiu-se, dado a sinuosidade dos rios e a dificuldade de estabelecer as divisas, que essas corressem pelas cunhadas, pelo topo daquelas serras. Só que a Serra dos Aimorés,
ela apresenta espaços incontínuos, né? Então, você tem um maciço rochoso se estendendo por alguns quilômetros, intermeado com planícies e outros maciços rochosos. Então, era preciso que os geógrafos definissem exatamente o que era essa serra. Veja que nós estávamos no início do século passado e as dificuldades para essa demarcação eram muito grandes. Em 1916, o Espírito Santo tinha 75% de sua área coberta absolutamente por essas florestas. Como eu disse, só o litoral estava ocupado. Não havia estradas para o interior, não havia... os rios eram muito pouco navegados, então vocês entendem como foi difícil para a população capixaba se infiltrar, diferentemente de Minas, que tinha um poderio econômico maior e um quantitativo humano maior e conseguiu transpor essa serra com mais facilidade. O Espírito Santo, no início do século passado, contava basicamente ali com Itaúnas, Conceição da Barra, São Mateus e Linhares. Fechamos aí o que nós tínhamos de comarca no norte do estado. Mas, naquele mesmo século, a partir da década de 20 e 30 especificamente, começaram a divisão daquelas comarcas e exatamente como uma forma de tentar organizar, né, essa ocupação administrativa e política. Em 1930, já com novos ares, né, da Revolução, com Vargas no poder, assume o Espírito Santo Punaro Bey. Punaro Bey, então, começa a distribuição de terras. Com isso, a população do Espírito Santo parte mais maciçamente para a ocupação daquele território, recrudescendo toda essa questão que não havia sido encerrada pelo laudo de arbitral de 1914. Então, judicializado, e a demanda corria no Supremo Tribunal Federal. Em 1937, nós temos outorgada a Constituição, uma nova Constituição. Essa Constituição, ela foi do Estado Novo, nós estávamos vivendo um Estado Novo, em 1937. Essa Constituição mudou completamente essa situação. Por quê? Ela vedou disputas territoriais entre esses estados. Ela extinguiu essas demandas judiciais, dizendo que caberia, então, o Serviço Geográfico do Exército estabelecer esses limites. Só que o texto constitucional previu ainda o respeito às jurisdições formadas, ou seja, já trouxe um pouco daquela cultura que nós tínhamos do laudo arbitral de respeito à jurisdição formada. Isso impulsionou ainda mais as populações dos dois estados e os respectivos governos a afirmarem a sua jurisdição. Assim sendo, começou a construção de estradas, de escolas, de postos policiais, né? De estabelecimento de criação de municípios nos pequenos povoados que já se formavam, né? Então, nós temos ali, por exemplo, na década de 30, de 1930, aí nós já estamos começando a criação de Barra de São Francisco, 2 anos depois de Mantena, do lado de Minas, e do lado hoje de Minas, né? Que Mantena, na realidade, nasceu de um povoado, uma ocupação capixaba, chamado Gabriel Emílio, mas ela foi fundada por um capixaba, Mantena era tido como um distrito de Barra de São Francisco, mas, a bem da verdade, foram os mineiros que ocuparam Gabriel Emílio e lhe deram um novo nome, chamando, então, aquela região de Mantena. Situação semelhante aconteceu ao lado em Joirama, então chamado pelos capixabas de Joirama, pertencente também à Barra de São Francisco, mas que os mineiros deram o nome de Ataleia. Também ocuparam aquela área. Em 1940, veja que a Constituição de 37 estabeleceu a necessidade do Serviço Geográfico do Exército delimitar a região. Em 1940, foi nomeada uma comissão e, em 41, o Serviço Geográfico do Exército apronta o seu laudo. É o laudo de 1941 do Serviço Geográfico. Um laudo primoroso. O Exército percorreu a região, demarcou todos os pontos naturais que poderiam servir de baliza de referência para a delimitação das fronteiras, e mais ainda, ele determinou o que era efetivamente a Serra dos Aimorés. Ela tinha uma inflexão que, para a direita,
né, para a esquerda, para dentro de Minas Gerais, e para a direita, para dentro do Espírito Santo. E ele entendeu que aquela inflexão para a direita não era a continuidade das Serras da Borés, e sim para a esquerda. Por isso, o Espírito Santo passou a ter, digamos assim, um grande apoio ao seu lado, que era esse laudo do Serviço Geográfico do Exército. O Espírito Santo não ficou plenamente satisfeito, mas, a bem da verdade, o laudo aquinhou muito melhor o estado do Espírito Santo do que Minas Gerais, né? Minas Gerais se insurgiu absolutamente contra esse laudo, não o aceitou de forma alguma e atuou politicamente para que esse laudo não prosperasse. Embora esse laudo tivesse contemplado Minas Gerais com as ocupações de Ataleia, né, e também de Mantena, reconhecendo a jurisdição mineira firmada ali, não aceitou. À época nós tínhamos em Mantena um político famoso, era o Fernandes Filho, Fernandinho, né, que ele era um político muito aguerrido, foi prefeito daquela região, e aquela ocupação naquela região ela ficou muito tumultuada na década de 40, especialmente um crescimento fantástico que a região teve, né, e Mantena teve, Barra de São Francisco também, mas Mantena muito mais, melhor servida por Minas Gerais, a região cresceu muito. E com isso, Minas Gerais colocou a sua representação ali, com postos fiscais, com postos policiais, e o Espírito Santo fez a mesma coisa. Aí nós levamos para a região uma dupla jurisdicionalização. Imagina como o povo sofreu. Ele não sabia quem lhe pagava imposto, ele não sabia quem ele obedecia, e o pior, ele não sabia qual cartório ele registrava as suas terras. Com isso, nós temos duplicidade de registro de terra, o que também jogou mais lenha nessa fogueira. Essa dupla jurisdição, com a criação de destacamentos policiais em duplicidade, de juízes de paz, elas tumultuaram de tal forma aquele ambiente que ainda na década de 40, 1948, o jornal Globo chegou a fazer uma matéria grande, extensa, mandou jornalistas por lá, que, por sinal, tiveram que entrar por Minas, que era mais fácil, porque tropas mineiras e tropas capixabas se faceavam em fronteiras mesmo, prontos para a guerra. As imagens do periódico Cruzeiro, também na época, com imagens fantásticas, mostram uma verdadeira cena de guerra que teve naquela região. Mas, por sorte, ficou só nessas ameaças de um grande confronto que nunca ocorreu. Isso conseguiu que essa situação fosse contida, politicamente contida, sem que ela levasse a um conflito maior entre os dois estados. Mas não resolveu a celeuma. Mesmo o laudo arbitral, mesmo o laudo do Serviço Geográfico do Exército, tendo sido assinado por Getúlio Vargas, ali em 47, que ele foi concluído em 45, assinado em 47, mas ele jamais foi publicado. Sem a publicação, ele não tinha valor. Não se sabe exatamente o que aconteceu. A historiografia não registra as razões pela qual não foi, mas somos levados a crer que por força política de Minas Gerais e por terra, temos ali o maior descontentamento, Minas conseguiu que aquele laudo não fosse publicado, aquela decisão não fosse publicada, e a situação assim persistiu também na década de 40, década de 50, com os problemas persistindo muito mais. O Adilson vai falar aí dos problemas que nós tivemos aí com CPIs que foram criadas naquela região exatamente por conta de pulseiros e brigas e questões de registro de terras que trouxeram grandes e grandes prejuízos para a população daqueles dois locais. Eu gostaria de mostrar para vocês o crescimento, pontuar para vocês que o crescimento daquela região, ele se deu de uma forma muito maior do que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos um crescimento naquela região, em 1940, a região do Contestado, que envolve vários municípios, esses municípios limítrofes do Espírito Santo, praticamente todos ao norte do Rio Doce, né? Todos eles estavam incluídos nessa zona contestada, e alguns também um pouco mais à direita, indo para leste, parte deles. Então, é uma região muito extensa. Todos esses municípios tiveram um crescimento populacional muito grande. Em 1940, nós tínhamos, vou falar em números arredondados, 70 mil habitantes naquela região. Em 1960, isso mais que dobrou, foi para 160 mil. E na década seguinte, foi para 385 mil na década de 60.
385 mil pessoas, de forma que os recenseadores tinham uma expectativa de que na década de 70 nós chegássemos a quase 1 milhão de habitantes naquela região. Mas isso não aconteceu e esse foi até uma das conclusões do meu trabalho de pesquisa. Mas retornando ainda à questão do contestado, os problemas não haviam se encerrado. Os problemas continuaram dos dois lados, né? Nós tivemos o estabelecimento de muitas e muitas querelas, nós tivemos uma ocupação desordenada, numa época em que a distribuição de terras não era suficientemente transparente, em que as terras eram distribuídas com maior facilidade a grupos poderosos e os poceiros não tinham reconhecido os seus direitos. Eram quase que sempre confundidos com invasores. Veja que, para considerarmos a posse, nós temos que levar em conta que as pessoas já estavam naquela região há mais tempo. Várias e várias dessas querelas, desses poceiros que foram tratados como invasores, já tinham culturas em suas propriedades que demonstravam que eles lá estavam há anos. Mas, mesmo assim, foram tratados como invasores daquela região, o que acabou forjando na região um cenário de muita repressão a essa ocupação que eu entendo legítima e necessária na época, mas que por interesses de pessoas mais poderosas acabavam sempre visualizando esses poceiros não como tal, mas como invasores de propriedades. Propriedades que, na maioria das vezes, estavam registradas em diversos cartórios. Isso levava as decisões para os foros que mais interessassem. Se fosse o foro de Minas, tentavam decidir em Minas. E, com isso, nós tivemos um abuso que os policiais, em tese, estariam agindo em favor daqueles que seriam os legítimos titulares das terras, e, com isso, expulsavam poceiros que já estavam na região há muitos anos, fazendo uso de violências atrozes, de uma barbaridade que acabou sendo registrada em duas grandes CPIs que nós tivemos aqui no Estado do Espírito Santo, que foi a CPI de 1953 e uma outra, que eu diria de 1961, embora essa de 61 começou de forma claudicante e teve que ser refeito, os deputados que participavam nela foram substituídos, e em 62 que ela deslanchou mais. Essas duas CPIs, elas se deram através de visitas que os parlamentares fizeram naquela região e da coleta de depoimentos desses poceiros, dessas autoridades policiais, juízes, promotores. E o que nós vemos nessas duas CPIs são de uma brutalidade que, por si só, merecem ser estudados separadamente. Nesse ponto, eu remeto ao meu colega Adilson Vilaça, que tem obras escritas sobre essa questão e que pode melhor ilustrar esses fatos. Eu penso que ele pode dar continuidade um pouco mais, falando especificamente, penso eu, dessas CPIs. Eu lembro que a CPI de 53, ela teve como foco principal a região de Ecoporanga, onde o problema aconteceu novamente também em 1961, na mesma região. Mas toda a zona do contestado, em toda a zona do contestado, nós tivemos centenas de denúncias de abusos policiais e de problemas com os poceiros e invasores. Esse problema agora, eu peço licença para vocês e passo a palavra para o meu colega Adilson Vilaça, que penso que melhor pode esclarecê-los. Muito obrigado ao mestre em História, Wallace Pontes, pela sua fala, pela abertura aí dos trabalhos, esclarecimento. Antes de passar a fala ao professor Adilson, queremos cumprimentar aqui outras que se manifestaram aqui na nossa live.
que não podem deixar de ser lembrados. Cumprimentamos aqui, agradecemos a presença da Cíntia Costa, da Marisa Soares, do Hélio Garcia, do Felipe Mauriene, da Joris Colforo, do Lucas Barreto, do Carlos Abreu, do Edmilton da Silva, da Tânia Pimenta, da Neide, sempre presente, do Clóvis Mendes, do Moisés Ramalho, da Silvana Zucoloto, que está em São Paulo, da Sâmara Elisa, do Grupo dos Mochileiros, do professor Igor Vitorino e do João José Barbosa. Todos vocês que estão aí, se manifestem, deixem a sua pergunta. Já temos algumas perguntas que vão ser levadas aos nossos conferencistas, e peço aos que já se manifestaram que deixem mais perguntas, deixem suas perguntas, e aqueles que não se manifestaram, que se manifestem também, para que possam ser lembrados. Wallace, muito obrigado. Depois nós voltamos com as perguntas para que você possa falar novamente. E passamos agora a fala ao professor Adilson. Professor, a fala é toda sua. Opa, obrigado. Foi muito bom ouvir o Wallace, muito bom estar com ele de novo. Obrigado, Leandro, ao professor Sebastião Pimentel pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder revisitar esse tema e nesse projeto que é tão bacana, tão ótimo para contar nossa história. Eu sou uma pessoa que praticamente nasceu em Ecoporanga, né? Então eu tenho de incluir isso de qualquer modo, porque eu cheguei em Ecoporanga com 2 anos de idade. Então, eu fui entender o mundo, começar a ver o mundo mesmo, propriamente, lá em Ecoporanga, e cheguei exatamente no período em que havia se encerrado aquele grande conflito, que foi o conflito que que gerou a CPI de 53 e que foi conhecido como Canudos Mirim ou Estado União de Jeová. Bem, eu vou remontar um pouquinho antes, como fez o Wallace, é claro, com muita propriedade, foi bem lá atrás, fazer uma visita. Aliás, o Wallace é uma pessoa, assim, uma pessoa querida, como muitas pessoas que eu já vi o nome, são pessoas maravilhosas, grandes amigos, muitos pesquisadores, alguns estiveram aqui na minha casa. Eu tenho aqui uma farta documentação sobre o tema ainda. As 2 CPIs que eu consegui remontar, eu entreguei ao arquivo público, as 2 estão completíssimas lá no arquivo público, à disposição de todos, mas eu tenho documentos muito preciosos que me foram cedidos pela viúva de um amigo jornalista, por Rogério Medeiros, por um sargento reformado lá de Barra de São Francisco, que da CPI de 61, quando a CPI praticamente se dissolveu, e deixaram uma caixa lá com depoimentos manuscritos, e isso ainda está na minha casa, eu tenho guardado com todo cuidado, e eles terão brevemente, todos esses documentos que estão comigo, brevemente, irão também para o arquivo público. Mas, por enquanto, dessa parte, eu ainda sou guardião. Então, remontando, né, a história do contestado e esses eventos que foram tão importantes, o contestado, do ponto de vista de Vitória, ele teve um percurso de subida, né? Ele se acirrou na altura de Aimorés e Baixo Guandu, quando milícias chegaram a invadir o Espírito Santo, milícias mineiras, com cerca de 3.000 homens invadiram. A Polícia Militar Capixaba tem um herói dessa época, que é o soldado Aldomário Falcão, que resistiu, ele e outro companheiro, com a metralhadora de tripé, resistiram durante horas e horas ao ataque de quase 3.000 homens, né? Evidentemente sucumbiram. Houve uma hora que as tiras da metralhadora acabaram e ele morreria lá no local. Há um busto, ele e o companheiro, há um busto do soldado Aldomário Falcão lá nesse local, dentro do território capixaba, no município de Baixo Guandu, perto da divisa ali com Aimorés. E o conflito foi subindo, deslizou entre Mantena e Barra de São Francisco e teve sua pujança mesmo, sua efervescência na região do município de Ecoporanga, porque se somaram outros fatores, né, a isso.
o município de Ecoporanga, ele decorre de Joeirana, Barra de São Francisco, a Sambarcava Joeirana. Foi separado o município de Joeirana da divisa que ainda hoje faz Barra de São Francisco com Ecoporanga. Daí em diante era o município de Joeirana que cobria o que é todo o estado, além dessa parte capixaba, todo o estado, todo o município mineiro de Ataleia, atual Ataleia. Ecoporanga é fundado em 1934, quer dizer, é propriamente fundado num período em que Joeirana ainda imperava, mas estava perto de deixar de existir. Os mineiros cada vez se apossiavam de Joeirana. A sede do município, que era São Geraldo do Baixio, já estava inteiramente ocupado por mineiros, por tropas da Polícia Militar Mineira, e recuou a sede do município de Joeirana, foi recuada para Ribeirãozinho, que é hoje um distrito de Ecoporanga. Bem, um mineiro que ainda nada tinha a ver com esses fatos, chamado Jacinto Antônio Dias, ele vem de Minas, evidentemente, com a família, uma família muito grande, e vai parar em Ecoporanga, num lugar que hoje vai parar no Espírito Santo, num lugar que hoje é conhecido como Pico do Inhambu. É uma pedra imensa, linda, maravilhosa, que faz parte da Serra dos Aimorés e que está pontuada lá em Ecoporanga. O Pico do Inhambu, com essa beleza extraordinária, é um dos cartões postais daquela região, uma região muito bonita, e que naquela época era toda coberta pela Mata Atlântica. Então ele desbravou, fez o certo, o certíssimo, que pouca gente saberia fazer. Ele, um homem do interior, né, um camponês, mas que veio à vitória com muito sacrifício e requereu a posse das terras, pagou, né, por esse requerimento. É um dos raros casos, porque as pessoas ocupavam a terra, não tinham esse cuidado que teve o senhor Jacinto Antônio Dias, conhecido por seu Dico. Então, em 1934, ele tinha se acampado ali, começou a construir umas taperas, a cultivar com a sua família imensa, e sentiu que o lugar poderia prosperar. Ele volta a Minas, traz mais gente, e eles ocupam bem, fazem uma pequena vila. Em 1937, o Frei Inocêncio de Cômiso, um jesuíta que catequizava nessa região, é recebido, vai até a propriedade do senhor Jacinto Antônio Dias, é recebido por ele, e ele dá ao Frei 28 hectares de terra que ele poderia utilizar, da propriedade que ele havia requerido, que o Frei poderia utilizar e fazer uma capela, uma igreja, e foi feita a capela de Nossa Senhora de Montserrat, no pé desse pico, o Pico do Inhambu, e ali nasce Ecoporanga, e só ocorreria o nascimento de Ecoporanga mesmo em 1955. Muita coisa ocorreria antes da gente chegar a 1955, muita coisa, né? Nós estávamos lá em 34, então o governo de Getúlio, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, a região continua a ser mais e mais ocupada por mineiros, e, inclusive, alguns austríacos e alemães que estão a descendentes deles lá até hoje, fugindo do problema que houve na Segunda Guerra, que eles eram muito mal vistos em alguns locais, eles se refugiaram por lá, famílias de alemães e austríacos fincaram o pé nessa região, ajudaram o lugar a prosperar. A população cresceu muito, o Wallace já fez menção a isso. É bom lembrar que só o município de Ecoporanga, por um censo que não ia nas brenhas, em 1960 tinha 55.898 habitantes. Censo oficial. O estimativo dava mais 30 mil pessoas. Então, nós tínhamos lá, arredondando, 86 mil pessoas só no município de Ecoporanga. O município é muito grande, é o segundo do estado, hoje em dia, né? Por esses problemas de jurisdição, que eram mesmo graves, havia até mesmo brigas entre padres, que eram o padre mineiro com
o padre contra o padre capixaba. Esses episódios ocorriam constantemente e um problema de jurisdição iria atrair um personagem que foi importante para a região e para a história, porque um pequeno fazendeiro, 70 alqueires de terra lá era pouca terra, um pequeno fazendeiro, no alto da cabeceira do córrego Santa Rita, requereu que o governo do Espírito Santo construísse uma escola na fazenda dele. O governo do Espírito Santo se recusou, alegando que aquilo era uma terra mineira. Então, ele foi ao governo de Minas e fez o mesmo requerimento, que não o atendeu porque era terra capixaba. Então, na hora de fazer alguma coisa, todos os dois abriram mão, os dois estados abriram mão daquele pedaço de terra. E o fazendeiro resolveu fazer, com recurso próprio, a própria escola. Uma escolinha muito simples. E ele precisava de professor. Como nenhum dos dois estados tinha feito a escola, tinham se recusado a fazer a escola, alegando ser de um ou de outro a jurisdição, ele fez anúncios e atraiu para lá um professor baiano, um jovem, muito branquinho, pequeno, franzino, chamado Udelino Alves de Matos. Não pode ser confundido com a figura de Jorge Comicru, que era alto, moreno, forte, foi braço direito de Udelino Alves de Matos, mais adiante, mas o Jorge Comicru se assenhorou de ser Udelino Alves de Matos depois do desaparecimento, provavelmente por assassinato de Udelino. Tirou fotografia em jornais da região, conseguiu levantar recurso com alguns camponeses, se fazendo passar por Udelino Alves de Matos. Mas vejamos, então, chegou o professor magrinho, branquinho, muito miúdo, que andava sempre com um terno preto. Ele chega para dar aula na fazenda do senhor José Maria Ramos. E ele dá aula nessa fazenda por um bom tempo, até que ele resolve, alfabetizador, né? Ele resolve se imiscuir na atividade dos poceiros que chegavam em farta quantidade de Minas Gerais. Passa a ser uma espécie de pregador, né? As pessoas, então, encontraram nele uma liderança, ele usava muito temas bíblicos, o livro de Êxodos era a sua principal atração para pregar, conquistou esses camponeses e fez um movimento que seria a tentativa muito precária de criar um Estado. Há um parâmetro parecido, para quem já leu o livro ou viu o filme Um Estado de Liberdade. Nos Estados Unidos, durante a Guerra Civil, tentou-se, ali na região do Mississippi, aquela região pobre, tentou-se fazer um Estado, assim, também de maneira espontânea, que não pertenceria nem à Guerra do Sul nem do Norte, e eles chegaram a fazer uma Constituição, né, muito simplória, mas fizeram uma Constituição. No caso do Estado União de Jeová, que é fundado por Udelino, ele teve o que ele chamava de um diretório, que emanou o seu secretariado provisório, teve um hino feito por José das Virges, um poeta local, muito bonito, muito bonito. Se eu soubesse cantar, eu cantaria. Mas os primeiros versos dizem assim: meus colegas lavradores, companheiros de jornada, plantamos frutos, plantamos flores, não somos donos de nada. Então, o hino lindo, mas o Estado ele precisou de uma milícia. Primeiro, para se opor à polícia mineira, para se opor à polícia capixaba. Então, constituiu uma milícia, que aí sim, essa milícia seria comandada por Jorge Comicru. O Jorge Comicru, na verdade, se chamava de registro Deroci da Silva. Foi conhecido por Jorge Pojixá também. E no meu livro Cotaxé, eu o chamei de João Come Vivo, porque uma sobrinha dele me pede que não botasse esse nome Jorge Comicru, porque era muito mal visto, o tio fez muita maldade, e eu atendi ao pedido dela, só que esqueci que no apêndice do livro, é um romance histórico, no apêndice havia documentos históricos, excertos de documentos, e lá estava Jorge Comicru. Mas, enfim, esse rapaz, então, na época, o Jorge Comicru, descendente de
de Pojixás, ele havia sido criado por um padre de Barra de São Francisco, o padre Zacarias de Oliveira, que tinha por hábito carregar à cintura um enorme crucifixo de madeira, e no outro lado da cintura ele carregava um revólver calibre 38. Era muito bom atirador, ensinou ao Jorge Comecru a atirar muito bem, e na época de formação precária do Estado União de Jeová, ele apresenta Jorge Comecru ao Delino para ser seu guarda-costas, seu capanga, enfim, o chefe de sua milícia. Jorge Comecru era uma pessoa malvada, mas não perdia e nem ganhava em nada das polícias militares de Minas e do Espírito Santo. A maldade, crueldade, a tortura imperou naquela região de uma maneira bárbara, selvagem, prisioneiros chicoteados até a morte, prisioneiros mortos a coronhadas para não se gastar a bala, não se gastar a munição. Havia de tudo um pouco. Jorge Comecru despedaçou pessoas, matou soldados amarrados em estaca, em que ele quebrava os joelhos dos soldados, cortava a língua. Então, havia atrocidade cometida de todos os dois lados, porque virou, durante um tempo, uma guerra sem quartel. Até que, razoavelmente sensatos, os governadores de Minas Gerais e Espírito Santo, de Minas Gerais era o Juscelino Kubitschek, do Espírito Santo, Joanes dos Santos Neves, resolveram assinar um acordo de cooperação, em que, em vez de suas polícias militares continuarem disputando, elas se colocariam contra o Delino Alves de Mato, contra o Estado União de Jeová. Havia 54 povoados, vilas, hoje muitas delas são distritos de Ecoporanga, em toda a região, que tinham hasteado a bandeira do Estado União de Jeová. Era uma bandeira verde, com a faixa diagonal branca que cortava a bandeira. Essa bandeira foi feita por Frei Inocêncio de Comes. Ele que desenhou o primeiro modelo, o capuchinho que eu falei, que fundou a Capela de Nossa Senhora de Monte Serrat. Então, eles, 54 povoados, vilas, e hoje muitos deles são distritos, tinham hasteado a bandeira. E a ordem, primeiro, então, dos dois comandos de polícia militar, que não tiveram um comando único, nunca tiveram, cooperaram e tal, mas nunca unificaram o comando, foi destruir, matando principalmente as lideranças do Estado União de Jeová. O Estado União de Jeová, então, começaria a perder seus principais líderes, e foi uma chacina. Pessoas, poceiros, eram trancados em casas de sapé, passava-se uma corda em volta, com toda a família dentro, e colocava-se fogo. E a técnica era o seguinte: se você faz com uma família, as outras vão embora. Eu tive muita dificuldade, por um período, de ter informação de militares, mas consegui ainda ter algumas dessas informações. Há um sargento reformado, terceiro sargento vivo, sargento Moisés Rodrigues, que é o último sobrevivente das capturas que lutaram para desbaratar a milícia de União de Jeová. Mora aqui em Carapina. Dia desses, a filha dele fez contato, que ele sempre fica interessado em falar da região. Ainda vive em Ecoporanga, com 104 anos de idade, o senhor João Miguel Pereira, que é até o rei, né, o chefe, o mestre de um folguedo folclórico, que é chamado o Roubo da Bandeira. Seu João Miguel Pereira, com 104 anos, é o último sobrevivente a ter recebido das mãos de Udelino uma bandeira para fincar no seu hastear, na sua vila que então nascia.
Então, essas lideranças todas acabaram sendo assassinadas, e alguns porque não representavam o perigo que se pudesse supor, né? Na verdade, o grande perigo representado por eles eram aqueles jagunços que tinham se unido em torno de Delino e constituído a sua força militar, a sua força miliciana, que eram realmente perigosos. O Jorge Comecru, João Piedade, Pedro Prachedes, Sebastião Raimundo, e essas pessoas foram liquidadas. O Estado de União de Jeová, que teve uma duração precária e efêmera, ou a tal Canudos Mirim, se dissolve, acaba, o território é dividido ao meio. Em 53, Juscelino Kubitschek e João dos Santos Neves assinaram um acordo para pegar esses 10.200 e poucos quilômetros quadrados de território e dividir ao meio. Então, eles dividem ao meio e fica firmado nesse acordo que foi a 15 de setembro de 1953. A 15 de setembro de 1963, o acordo deveria ser ratificado. O que foi feito adiante em Minas Gerais, José de Magalhães Pinto, e no Espírito Santo, o governador Francisco Lacerda de Aguiar, o popular Chiquinho. Bem, essa é a passagem da CPI de 53, aqui muito resumidamente. Então, vamos para o caso adiante que ocorreu, é que com agora tudo dividido, com farta polícia militar ocupando essas localidades, chegou a hora, então, de haver o avanço da grilagem de terra, porque os poceiros não tinham documentação. Não tendo documentação, foram forjadas escrituras em Minas, no Espírito Santo. Tem escrituras que são mesmo escrituras legalizadas, perfeitas, mas elas são raras. Num trabalho extraordinário feito pelo professor Dr. Luiz Muramatsu, ele comprova que hoje 70% das terras de Ecoporanga, ocupadas e com fazendas enormes, ainda são terras devolutas. Bem, quando se começa essa grande grilagem contra os camponeses que ocupavam e cultivavam a terra, houve um momento em que a violência acuou tanto a esses poceiros que eles tiveram de resistir e depois de se rebelar. Na fase de resistência, ainda quem os comandava, quem conseguia unir, principalmente na região mais importante, que era na região de Cotaxé, onde teve índios cotoxés. Cotaxé é um distrito de Ecoporanga, que foi capital do Estado da União de Jeová. Cotaxé teve já, depois, então, do Estado da União de Jeová, era a região mais rica, mais produtiva, com muitos camponeses trabalhando e cultivando a terra. E ali foi o lugar mais atacado pela grilagem. A resistência durou um tempo, depois ela se torna revolta. Até na fase em que era resistência, foi comandada por Genuíno Gama, um excelente líder camponês, excelente, uma pessoa de um coração de ouro, de uma capacidade de liderança, e um apaziguador. Ele morre e as coisas se degringolam. Ainda viva no Espírito Santo, a única descendente dele viva, que os que foram também para o norte já faleceram. Ainda no Espírito Santo, lá em Imburana, pertinho de Cotaxé, a dona Geralda Gama. Dona Geralda, que se aposentou como diretora de escola, ela foi uma professora muito importante, porque ela serviu como ponte entre a polícia e os poceiros para conseguir um acordo. Mas houve um período em que, diante de muitos maus tratos, diante de mortes, de torturas sequentes, de prisões ilegais, os camponeses se rebelaram e revidaram. Há um soldado de Barra de São Francisco que ficou paraplégico, levou um tiro na coluna, um outro ficou cego, levou um tiro no olho, outro ficou com a perna espatifada, outro com a traqueia toda arrebentada e muita dificuldade de falar, e um soldado morto que até se casou, ele estava na véspera da morte, agonizante, e como não se podia fazer o casamento no local,
ele teria se casado com a pessoa que convivia com ele, né, para ela poder receber o soldo. Foi feito o casamento nuncupativo, quer dizer, o casamento com a pessoa morta, em que as testemunhas eram oficiais da polícia militar, as testemunhas e a noiva presentes. Então, se prepara uma pré-papelada e o casamento só foi realizado, de fato, no outro dia, com ele já falecido. Em 8 de maio de 1962, Ecoporanga, os acontecimentos de maio de 62 foram os mais terríveis dentro da cidade de Ecoporanga. Ecoporanga estava ocupada, com barricada, com trincheira, com metralhadores de tripé na rua, e nasceu um irmão meu, nesse 8 de maio de 1962. E foi uma dificuldade para meu pai sair. Maio lá faz um friozinho em Ecoporanga. Meu pai sair de pijamas para pedir socorro, que tinha de chamar a parteira. Não havia nada de médico, não havia energia elétrica. E tinha de se chamar a parteira, e ele foi levado, então, num veículo, num jipe da polícia, até onde morava a parteira, lá na saída da cidade, uma índiazinha araná, e foi fazer, então, o parto de minha mãe, uma espanhola que se meteu nos matos e passou por poucas e boas. Então, a história, assim, fazendo de uma maneira ligeira, como eu estou fazendo, resumidamente, é o que ocorreu na região, e vai haver o que já foi anunciado pelo Wallace, que fez um trabalho também muito brilhante. Hoje em dia, contado da última vez, depois eu não sei, há 26 dissertações de mestrado sobre esse tema, aqui no Estado. Afora também. Há 8 teses de doutorado sobre esse tema. Há livros, documentários sendo finalizados, do Clóvis Mendes, mesmo que está participando aí. De outras pessoas que estão participando, fizeram bons trabalhos, trouxeram pontos de vista diferentes, trouxeram novidades, deram sequência, porque o tema é muito importante não só para a história do Espírito Santo, mas para a história do Brasil. Eu, de minha parte, fiz 5 livros. O Cotaxé, que está na 6ª edição. Então, depois fiz um livro sobre um tropeiro que me deu muita informação, o Jovelino Cordeiro da Silva. Esse livro eu fiz em 2005. Fiz um outro livro, Ensaio Crítico, que é o Cotaxé, A Reinvenção de Canudos, que saiu pelo Instituto Histórico. Escrevi Carminda, que é um livro de 700 páginas. Pouca gente teve coragem de ler, mas trata principalmente do caso da mudança de Joirana e o que aconteceria com o êxodo rural. E, por fim, eu fiz a continuidade do Cotaxé, o Cartas Fantasmas, que trata mais da revolta camponesa da década de 60. Há muito ainda o que ser estudado, o que ser visto, o que ser falado, conversado e debatido sobre o tema. Eu fiz uma contribuição e nunca na minha contribuição eu esqueceria de dizer, ou esqueço de dizer, que meu grande amigo, jornalista, saudoso, falecido, Luzimar Nogueira Dias, trabalhamos juntos no jornal Posição, ele era meu editor, o jornal que era a voz contra a ditadura militar no estado do Espírito Santo. Esse jornalista, Luzimar Nogueira Dias, escreveria o primeiro livro sobre esses temas, que foi o massacre em Ecoporanga. Eu, no período, dei muita informação a ele, né, como éramos amigos, ele queria ir até lá para fazer esse trabalho, fazer essa pesquisa e tal. Foi a Rondônia, para onde muitas pessoas tinham ido. O Luzimar, eu passei lista de pessoas para serem entrevistadas e tudo, fiz tudo de melhor. E falei, Luzimar, fala no Estado União de Jeová. Ele encontrou pouquíssima coisa, até porque não era o foco dele, né? Não era o foco dele. É um livro que, infelizmente, teve um problema judicial entre ele e um colega jornalista também que se dizia coautor. O livro foi recolhido e poucas pessoas têm exemplar desse livro, mas é um livro importante, o Massacre em Ecoporanga. Então, vamos dizer assim, algumas pessoas falam assim, Adilson, você é o pai dessa história do Cotaxé. Tudo bem, eu posso ser o pai, eu posso ser a mãe, posso ser qualquer coisa que quiser, mas o Luzimar é o avô. O Luzimar Nogueira é o avô de tudo isso, o tiro inicial ali,
o primeiro trabalho é feito por ele, um livro-reportagem, muito bem escrito, muito bem documentado. Ecoporanga hoje, gente, continua sendo a terra do meu coração. Mas o que fizeram com essa região do Contestado, com essa região noroeste, é de doer a cada vez que se fala. No censo de 1970, tinha 13.500 habitantes. Um lugar que tinha oficialmente 55.898 10 anos antes, ou, estimativamente, 86 mil habitantes, tinha caído para 13 mil habitantes, por conta de grilagem de terra, encoberta por governadores, com títulos falsos, com o que de pior se pôde fazer para o estado do Espírito Santo naquela região. A população foi embora, foi para Rondônia, foi para o Pará, foi para o Maranhão. Tem amigos aqui lá do Maranhão nesse momento assistindo. Tem pessoas lá de Rondônia assistindo. Infelizmente, mataram a região noroeste, que, como o Wallace chamou bem a atenção, muito bem a atenção, como foi escrito por José Teixeira de Oliveira em seu livro, era a região mais próspera, cujo crescimento só tinha um concorrente, a cidade de Vitória. A região mais próspera, a população aumentava e aumentava e aumentava, e os pequenos agricultores fizeram de lá um lugar rico, que foi assassinado. Então, é essa história que nós temos para contar, e o mais tem os livros, com seus pontos de vista, suas novidades e tal, e que eu espero que a história continue a prosperar e nos fazer ainda ter uma dimensão melhor do que foi esse evento histórico. Muito obrigado. Adilson emocionou a todos aqui, né? A mim também. Quase um participante do movimento. Quase um participante. Parece que você participou desse movimento, viu, Adilson? Tenho a dizer o seguinte, teve eleições agora. Na pequena vila de Muritiba, elegeram um vereador. Sempre alguém da oposição. Foi eleito ontem em Muritiba e a população foi para a rua de bandeira verde. Impressionante, né? A história que... Passado que não passa, né? Mais ou menos assim que alguns historiadores chamam, né? O passado que não passa. Eu não sou estudioso desse assunto, mas me parece que e olha que o Adilson foi sutil, e as partes tristes ele não quis contar. Eu esperando que ele contasse, mas eu acho que a riqueza de detalhes fez com que ele ocultasse muito episódio doloroso, de famílias inteiras queimadas dentro de casa, de pessoas perderem todas as suas posses, né? De corpos boiando rio abaixo. As duas CPIs que o Adilson me franqueou acesso a ele, tinha material, é difícil você acreditar. Você chega a achar que aquilo não aconteceu, de tão doloroso que foi. E como mataram o crescimento do Estado, empobreceram o Estado por causa dessa visão gananciosa. É uma tristeza para o Estado, uma tristeza. E ainda, Wallace, complementando, né? Isso não é exceção, não é um caso atípico no Brasil, né? Isso é o retrato do interior brasileiro, né? Isso é uma página, um capítulo do que é o interior do nosso Brasil. Eu que não acompanho, aqui fiquei sensibilizado, imagina vocês aí que se debruçaram sobre o assunto. Eu vou cumprimentar aqui o Sérgio Marlo, que está aqui presente conosco, a Luísa Alvarenga, também presente aqui conosco, Emílio Moraes, também presente, pessoas que estão aqui cumprimentando o Wallace, cumprimentando o Adilson, várias pessoas cumprimentando vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais pessoas que estão aqui chegando aqui pela primeira vez. E nós temos que ir às perguntas sem mais delongas, para não roubar aqui a cena dos nossos apresentadores, começando já com a pergunta do Felipe Malriene, sobre quem eram, se vocês, o Adilson e o Wallace, se vocês podem dizer quem eram esses mineiros que se locomoviam, e aí eu peço à nossa querida Sabrina para jogar essa pergunta, possam visualizar. Quem eram esses mineiros que se locomoviam de dentro do território rumo ao mar? Vocês teriam como nos informar alguma coisa que possa atender a pergunta do Malriene?
A palavra é de vocês. Fiquem à vontade aí para a ordem. Um cumprimentando o outro, fazendo ping-pong. Eu penso que esses mineiros não eram diferentes dos capixabas que ocuparam a região. Na realidade, foram pioneiros no desbravamento numa região muito difícil de ocupação ali e viver. Eram pessoas que, do lado de Minas, penso que boa parte sobrevivia da exploração de ouro e de pedras preciosas. Muitos adentraram o território capixaba, especialmente os mineiros, atrás de uma lenda de que aqui teriam esmeraldas, né? Então havia-se muito disso aí que realmente motivava as pessoas. Mas também existia o desejo de ocupação da terra. Por exemplo, nesse período aí, na década de 30 do século passado para cá, um movimento que se falava em distribuição de terras devolutas. Só que essas terras devolutas não foram entregues a quem precisava, foram entregues a poderosos. E acabou que as políticas públicas adotadas na época não saíram exitosas. Mas os mineiros eram também os capixabas, eu penso dessa forma. Não eram diferentes do povo que aqui estava. Eu quero aproveitar para cumprimentar e dar meu abraço a todos os ecoporanguenses que estão se manifestando aqui e tal. Vou fazer, então, em nome de a todos. Carlos Castilho Abreu, que há pouquinho apareceu aí para vibrar com essa nossa história. Bem, os mineiros, esgotado essa tal frente do garimpo, né? Esgotado em Minas Gerais já a ocupação de terras, eles tiveram de se locomover em busca de terras. Muitos desses mineiros que chegaram nessa região eram despossuídos, pessoas que já tinham passado por um episódio triste, que era o episódio da derrubada da mata para simplesmente se criar gado de forma extensiva. Um tropeiro a quem eu entrevistei, que foi muito importante no meu trabalho, chamado Jovelino Cordeiro da Silva, me conta, ele foi guia das duas comissões, a Mineira e a Capixaba, na época da partilha. Então, Jovelino conta o seguinte, que num pequeno povoado chamado Novo Horizonte, está lá, existe até hoje, quando foram fazer a escolha, se era para um lado ou para o outro, eles pararam todas lá os equipamentos topográficos, porque o lugar era tão pequenininho que resolveram deixar a população escolher. Vocês querem ficar em Minas ou no Espírito Santo? E a população, então, se reuniu no pequeno largo da vila e votou. E se pôde falar, defender, porque Espírito Santo é Minas Gerais. E o Jovelino disse, eu não podia votar, que não era de lá, mas eu falei, não passem para Minas, porque eu sou de Nova Filadélfia, atual Teoflotone, e eu sei o calorão que faz naquelas bandas. Se vocês passarem para Minas, vocês vão ver o inferno que isso aqui vai virar. Bem, então parece um negócio inteiramente lógico, né? Quando ele me contou, eu falei, então, Jovelino, sim, escolheram Minas e lá virou o inferno. Eu tive no local e eu fui pesquisar. Por que o povo de lá achava que quando era Espírito Santo tinha mais frescor e virou Minas, ficou quente? É porque naquela região de Minas Gerais, na região de Teoflotone, Carlos Chagas, Nanuque, já tinham sido derrubadas as matas, plantado capim e instalado o pé do boi de maneira extensiva. Nada contra a agropecuária, mas da maneira como é criada aqui, nossa, é um tormento. Então, o lugar fica o quê? Morrem as nascentes, secam os córregos, o lugar vira um assador. E por isso, com as palavras simples de Jovelino, ele me abriu mais uma fresta para eu fazer pesquisa de como que se transformou o clima da região. Ok. Posso partir para outra pergunta? Mais alguma consideração? Há uma pergunta objetiva aqui do Carlos Abreu. Em que ano os padres combonianos chegaram em Ecoporanga? Ele fez essa pergunta, é uma pergunta bem objetiva. Sim, os combonianos são padres revolucionários. Você está falando sozinho. Ele não abriu para você. Oi? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá ok? Os combonianos são padres revolucionários, né? Os combonianos foram importantes no combate ao fascismo espanhol.
salvaram tantas pessoas, tirando da fronteira da Espanha. Os combonianos vieram para cá, para o norte, substituindo os freis que tinham se retirado. E em Ecoporanga, de muito expressivo, tem a chegada deles e o período em que eles fincaram um enorme cruzeiro, com a participação da população, né? Um gigantesco cruzeiro. Tem uma fotografia dele no livro Massacre em Ecoporanga, o cruzeiro sendo instalado. Então, esse enorme cruzeiro, a fé, como já havia unido as pessoas em torno de Udelino Alves de Matos, agora unir em torno desses combonianos que chegavam. Esse primeiro cruzeiro é fincado em Ecoporanga em 1959. Então, é o ano que eu tenho de registro da chegada deles pelo feito. E aí vai haver a remodelação da capelinha de Nossa Senhora de Montserrat, ela será substituída por São José Operário. Inicia, então, uma nova fase, com novos religiosos, agora já sem a questão que era cruel e muito obscurantismo, de padre católico brigar contra padre capixaba. Na cidade em que o Wallace nasceu, em Mantena, chamado Aspecto Policial de Mantena, em que os padres saem a briga na rua, os padres dos dois estados. E ali, com a chegada dos combonianos, que vão ficar por toda aquela região de Nova Venécia, de Ecoporanga, em Barra de São Francisco, é um novo ciclo religioso, já apaziguado entre si os católicos. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, vou colocar da Cíntia, depois eu volto a uma pergunta do Felipe Malguiene. A Cíntia quer saber de vocês dois, se vocês têm alguma informação sobre o posicionamento da Diocese de São Mateus, já que estamos nesse assunto, né, então recém-criada, do bispo Dom José Dalvi, nesse episódio relativo aí à questão religiosa. Vocês têm alguma informação de posicionamento deles aí? Ela disse, nesse episódio, eu não consegui entender se é nesse episódio relativo nas brigas religiosas, ou se é algum episódio anterior. No episódio, propriamente, dos conflitos na região, os combonianos tiveram um papel muito ativo. Padre Luiz de Faloni, um outro padre que agora eu esqueço o nome, se aventurou mesmo aí fazer da extrema-unção em locais em que a guerra estava em curso, o conflito, as escaramuças estavam em curso. E ele é um italiano, Padre Luiz de Faloni. Padre Luiz, está vivo no Maranhão, de vez em quando vem ao Espírito Santo nos visitar. O Padre Luiz de Faloni, quase deve estar com 90 anos agora. O Padre Luiz de Faloni, há uma história muito interessante que ele vai dar uma extrema-unção e havia uma trincheira e a polícia sempre ia de veículos, um jipe, né? E ele está num jipe sendo levado por um madeireiro. E as pessoas descarregam as espingardas, os bacamartes, as armas todas no jipe. Por sorte, nem o padre Luigi, que era favorável aos camponeses, nem o condutor morreram, nem o dono do veículo morreram. E eles fizeram, então, um alerta ao padre. Faça o seguinte, bota uma cruz no capô. Ele voltou para Ecoporanga e fizeram nesse veículo que sempre os levava, soldaram uma cruz enorme de ferro, que então, quando esse veículo entrava, de nenhuma trincheira, nenhuma tocaia, ninguém atirava no carro do padre. É o padre, vai passar para rezar para alguém. Então, esses padres foram muito importantes na região, e as escolas de Ecoporanga, de Nova Venécia e tal, geralmente foram fundadas pelos padres combonianos. As escolas de ginásio, na época, que se chamava, e depois o segundo grau, foram fundadas por eles. Tiveram um papel ativo, muito ativo, impressionante o que eles fizeram
para ajudar os camponeses. Mas saímos todos, de certa maneira, derrotados. Sobre o bispo propriamente. Só um instantinho, sobre o bispo propriamente. O que eu sei que o bispo fez em prol do local é que ele nomeou bons camaradas de batina para lá. Isso foi o bom papel que o bispo fez. Wallace, por favor. Não, eu não tenho nenhuma informação a acrescentar a esse respeito. Não vou me aventurar. Tenho conjectura só. Não vou me aventurar. Tudo bem. Eu vou para a pergunta do João Bassana. E a situação dos indígenas nos contextos dessas lutas? Vocês identificam algum registro? Sim, é muito importante. Porque vou logo, então, apresentar credenciais, Leandro. Eu sou, de parte de pai, Krenak. Meu pai era Ovru, o vento. Ainda teve nome indígena. Minha mãe, espanhola. Então, a miscigenação e tanto. Essa região, que todo mundo diz assim na documentação oficial da história, quase todo oficial do Brasil, assim, era um vazio. Vazio nada. Era cheio de Cracatá, Poté, Aranã, Krenak, tá todos ali. Mas, olha, havia cerca de 30 nações indígenas nessa região. Os chamados, que os portugueses designaram de potocudos, né, ou Grupo G, porque usavam os botox, e o nome certo é Engererum, né, que é povos andarilhos ou corredores, viviam pelas matas transitando e tal, eram nômades, e então foram abreviados para G, mas chamados, de maneira geral, de botocudos. Os botocudos imperavam ali, Eles foram mortos e muitas aldeias foram dizimadas por varíola. Jorge Comicru, o Pojixá que eu me referi, que foi braço direito, chefe da milícia de Ubelê, ele é filho de uma aldeia na região hoje do distrito de Prata dos Baianos, em Acoporanga, em que ele foi o único sobrevivente, uma criança foi o único sobrevivente da varíola. Deixavam para eles cobertores contaminados, dizimaram os indígenas da região. No aldeamento de Tambacuri, se reuniram os restolhos das tribos. Os jesuítas reuniram esses restolhos. Os Naknuks, né, cabelos longos e lisos, negros e lisos. Os Naknuks, no lugar que hoje se chama Nanuque, em Minas Gerais, que acabaram, a aldeia deles acabou servindo de lugar de agregar sobreviventes das mais diversas tribos. Há um livro da antropóloga Isabel Missádia, que é... Como é que é o nome do livro? Civilização em Revolta, que fala bastante sobre isso, e muito bem fundamentado. Essa professora é capixaba. Teve muito tempo fora do Espírito Santo, mas agora está de volta. Ela fez um trabalho excelente. Isabel Misságia, Civilização em Revolta. Eu acrescentaria aí também, a própria Serra dos Aimorés tem esse nome exatamente por conta da presença dos Aimorés naquela região. O Adilson já falou dos Naknuks também, eu citaria Pataxó, mais ao norte, né? Perto da Bahia. Machacariz, ou seja, a região era, eu não sei circunscrever exatamente quais os espaços que eles ocupavam, mas certamente repleta de tribos indígenas dizimados por doenças tropicais. É uma pena que foi feita ali. Ok. Então, vamos para as respostas mesmo, não fogem da raia. E mais uma pergunta do Felipe Malriene, já se encaminhando lá para as últimas. Se havia uma política protecionista por parte do poder central em relação à expansão dos mineiros na região geográfica disputada. A pergunta está aí na tela, vocês podem reler. Ele quer saber se havia essa política protecionista. Cavaleiros, uma política de Estado não havia, não.
Na realidade, as questões esses contenciosos, essas regiões, essas lides fronteiriças, essas divisas, não aconteceram só aqui no Estado do Espírito Santo. Na mesma época, nós tivemos em diversos outros pontos do território nacional com litígios semelhantes. Não penso que o governo central estivesse tratando o assunto como uma política de Estado, mas certamente, como sempre no Brasil, e a gente é levado a crer que os estados mais fortes, com poderio maior, podiam sim acabar se impondo. Eu acabei citando o fato de que o laudo de serviço geográfico do Exército, embora concluído em 1945 e assinado por Getúlio Vargas, jamais foi publicado. E olha que Getúlio Vargas voltou depois, em 1951, e o assunto não foi tratado. Então, eu penso sim que havia meandros políticos que não permitia que a coisa tivesse uma solução mais favorável. Mas eu não penso que uma política de Estado, não, porque não era só o Espírito Santo que atravessava problemas semelhantes. Houve um período em que, na verdade, o Estado de Minas fez esse estímulo. O Estado de Minas orientou essa expansão, com as pessoas indo para os locais. Assim como o Estado do Espírito Santo, muito sabidamente, já que não tinha uma população para migrar para lá, o Estado do Espírito Santo levava as instituições. Então, Ecoporanga, por exemplo, tinha 90% da população eram de mineiros. A população era mineira. Mas, quando tudo já estava estabelecido, já está dividido, aqui agora é Espírito Santo, o Espírito Santo rapidamente ocupou com coletoria. No tempo de Udelino se cobrava imposto também, mas se ocupou com coletoria rapidamente. Uma das coisas que mais dá nacionalidade, identidade nacional, é incrível, mas é pagar imposto. Então, rapidamente, foi coletoria, rapidamente os cartórios, eram só cartórios do Espírito Santo, a igreja, o delegado. Então, isso foi um movimento rápido que o Espírito Santo fez. Mas ainda hoje, em Ecoporanga, prevalece a população mineira. E o movimento se tornou espontâneo. Houve uma época que não precisava mais de estímulo de ninguém. As pessoas iam. O dedo maior, vamos dizer assim, de Minas Gerais, esteve presente na invasão que foi feita na região de Baixo Guandu. Então, essa invasão teve total acobertamento do governo mineiro e ela foi uma invasão de porte, né? Você ter 3 mil milicianos, né, para ocupar uma cidade pequena como Baixo Guandu é demais até. Então, mas depois disso não. Lá no caso do Noroeste, se fazia um pouco com a entrada de pequenas tropas, trocava tiros. Barra de São Francisco, policiais de lá, já veteranos, né, reformados e tal, contam que, às vezes, a tropa mineira que estava situada em grande quantidade, eles chamavam de volante. Igual no Nordeste, a volante que vai perseguir o Lampião e tal, as volantes mineiras costumavam se deslocar para dentro de Barra de São Francisco. Não faziam nada, chegavam silenciosamente a cavalo e acampavam. E à noite saíam para a rua e davam um tiro de revólver para o ar. E todos os capixabas ficavam em casa, muitos mineiros saíam para festejar, e os policiais capixabas também se recolhiam, que eles estavam sempre em menor número. Mas foram essas pequenas coisas. Nunca houve, no caso de lá, uma movimentação que impulsionasse, oficial, impulsionando os mineiros. Naquele caso, ela já era mais espontânea, verdadeiramente. Eu penso assim que, quando o Felipe fez a pergunta, talvez ele estivesse se referindo ao poder central como o governo federal, né? Sim. Do governo federal, penso que não. Agora, dos governos estaduais, sim, como a Dilson bem colocou aí, a necessidade de ocupar o espaço, de jurisdicionalizar, que era o comando da Constituição era nesse sentido, você teria que firmar sua potestade ali, sua ocupação daquele local, estimulou os governos dos 2 estados a mandarem para lá o que era possível de estrutura administrativa. O Adilson usou uma expressão aí das volantes, mas na própria CPI de 53 e de 61, a gente vê muito as delegacias de capturas. São as pequenas de policiais que adentravam o território sob o argumento de tirar invasores da região, de prender
toda sorte de bandidos que estavam naquela região, mas que, ao invés de fazer isso, ou ao lado dessa ação, praticavam inúmeras barbaridades a mando de poderosos da região. Isso havia um acobertamento claro das autoridades dos dois estados, porque os depoimentos são estarrecedores. Mas mesmo diante daquilo, na presença de juiz, de promotor, de delegado, você não viu condenação. Não houve um oficial condenado em nenhuma das duas oportunidades. A única condenação que houve para os oficiais foi retirar, por exemplo, destituir da delegacia de capturas, mas quem pagou o pato foram alguns soldados, apenas. Então, assim, para mim é nítido o acobertamento desses crimes feitos pelos dois estados. Mas eu não vejo o governo central aí pensando como o Rio de Janeiro, à época, né, patrocinando o governo A ou B. Não, eu penso que eram os dois governos locais se enfrentando mesmo. Uhum. Perfeito. Olha, só um pequeno acréscimo, né? O sistema de volantes, que operava mais ou menos com 80 a 100 homens. As capturas eram 11 homens, 10... Isso, menores. Eram menores. E agora, sobre essa questão central, só acrescentar um dado aqui, é que o Delino Alves de Matos disse, e muitas pessoas testemunharam, que ele havia sido nomeado delegado de terras da União por Getúlio Vargas. Uhum. Então, ele alardeava isso na sua pregação e tal, mas, por mais que eu tentasse achar uma documentação que referendasse essa fala dele, eu nunca a encontrei. Então, não se pode dizer se era simplesmente ele estava sendo falastrão, né, e querendo mostrar um poder que não tinha, de fato, ou se, de fato, ele foi nomeado em alguma época, mas eu não encontrei documentos. E uma suposta audiência dele com Getúlio no Palácio do Catete não consta nos registros. Ele esteve no Rio e se reuniu com o ministro da Agricultura, mas também no Ministério da Agricultura de então não consta essa nomeação dele. São as lacunas da história, né, que aflige todos os estudiosos que se voltam para o passado, né? Infelizmente, são lacunas que ficam e algumas delas nunca serão desvendadas, né? Nunca serão preenchidas, melhor dizendo, né? Essa é a nossa agonia de quem escolhe olhar o passado e estudar. Acho que nós não temos mais perguntas aqui. Então, infelizmente, nosso tempo se esgotou, porque... Me ajuda aí, Sabrina, vê se você encontra mais alguma pergunta. Porque podemos dar um tchau? Não temos mais... Não, isso com podemos certeza. Falar uma palavrinha? Por favor, claro, deve, Adilson, Wallace, antes de eu fazer as considerações finais, por gentileza, então, vamos lá, fique à vontade. Toca a bola. Todos os livros que o Adilson escreveu aí, eu li, menos esse último grossão que ele falou aí, eu queria que ele me desse o nome de novo, Adilson. Eu li todos esses aí, inclusive você que me presenteou com alguns deles aí, o Centauro, né? E o Cotaché, aquela obra menor que você fez, mas eu não consegui pegar o seu livro. Carminda. Vou ser o próximo, é o meu próximo livro de cabeceira. Livrariacultura.com.br tem, na Travessa, encontra, correio, né? Mais fácil hoje em dia, ainda mais com pandemia, né? Ótimo. Pois é, mas eu quero a minha palavra final para dizer que o que a gente estuda e que nós vivemos, e eu ainda vivo, e o Wallace certamente vive também, é que a região, desde lá, os indígenas, desde depois esses pioneiros, poceiros, e depois os primeiros pequenos cafeicultores que começaram a plantar, e aqueles madeireiros iniciais que tiravam uma tora de peroba para fazer o esteio da casa, que depois virou outra coisa, né? As pessoas derrubavam a floresta inteira, embora a peroba fosse pouca, a madeira de lei já fosse pouca. Essas pessoas foram massacradas nesses episódios. Então, seguindo uma fala de Walter Benjamin, isso aí é uma própria história dos vencidos.
uma história dos vencidos que o Brasil parece que tem assim um investimento forte em produzir história de vencidos. Nós temos isso com a abolição, nós temos isso com o massacre dos índios, nós temos isso com a morte dos camponeses, com os grandes êxodos que foram provocados, agora com as mortes nas favelas, nas periferias, os assassinatos da juventude negra. Então, o Brasil é um produtor de uma coleção de história de vencidos. Enquanto esse país resolver, ele como um todo, se declarar vencedor e produzir alguma igualdade, nós seremos um prato cheio para isso, para que a gente olhe para a história, às vezes, com muita tristeza, né? E a gente tem de sempre pensar, vamos construir um futuro melhor, porque essa história que nos herdaram de tratar a população, no geral, com maior desprezo, para ela construir a riqueza de poucos, para ter um país tão desigual como é o nosso Brasil, sem precisar ser essa história, nós temos de vencê-la. Nós, os vencidos, um dia iremos vencê-la. Olha, eu acrescento apenas, eu convido aí a quem está nos ouvindo agora para mergulhar nessa história, porque, embora nós não tenhamos muita documentação sobre todas essas histórias, nós temos muito que aprender ainda. Eu vejo o Adilson falando da entrevista com pessoas que ainda estão vivas, quer dizer, muito dessa história é de uma tradição oral mesmo, a gente não tem isso registrado. Eu encontrei documentos com a Jovina, uma funcionária pública de Mantena, que, por iniciativa própria, ela foi no fórum e pegou processos que estavam sendo queimados, destruídos. Ela gostava de fotografia, com a simplicidade de uma servidora que não tem o conhecimento necessário para triar documentos. Ela recolheu algumas fotografias e alguns documentos. Alguns eu manuseei, eu falei, Jovina, pelo amor de Deus, você tem o resto disso? Ela, não, é só isso que eu tenho. Mas é o que tem. Então, são acervos particulares que a gente tinha que trazer mais a público e depoimentos orais que a gente tinha que correr e colher enquanto essas pessoas ainda estão vivas, sob pena da gente realmente perder um pedaço da nossa história e ver repetido episódios tristes como esse. O norte do Espírito Santo, tão rico, foi legado ao que hoje nós temos, com grandes extensões de terras ocupadas e improdutivas naquela região. Nós, brasileiros, temos muito a aprender com essa história do Espírito Santo. Para dizer para o Wallace, na ditadura, eu aprendi a ter muito medo de delegado da Polícia Federal. Quem me tirou esse medo e essa cisma foi o Wallace. Eu nunca pensei em ter sentado na minha frente um delegado de Polícia Federal. A Lava Jato já popularizou o delegado como até uma pessoa do bem, né? Mas era... Então, minha família foi toda do contra para eu entrar para a polícia, que minha mãe disse que queria ter um filho padre e não polícia. Aí eu, mãe, pelo amor de Deus, eu queria tanto ser policial. Hoje ela entende bem mais do que é isso, mas uma das coisas que me apaixonou por essa história que o Adilson acabou de contar aí foi ver como a polícia era violenta. Nós temos episódios de grávidas sendo espancados e crianças sendo mortas a chute. Surras de umbigo de boi, vara de gurugumba. Olha, gente, não dá para descrever as atrocidades feitas com aquele povo aos olhos das autoridades, e eu pensar que os meus colegas do passado tinham aceitação para essas atrocidades. Foi isso que fez com que minha família tivesse medo de polícia. E, graças a Deus, eu estou aqui há 35 anos, já poderia estar em casa, mas eu gosto tanto disso aqui, acho que a gente tem tanto espaço a contribuir, que eu estou muito feliz de estar aqui e muito feliz de ser orientado por pessoas como o Adilson aí, nas minhas pesquisas sobre o dia a dia do nosso Estado e daquilo que me toca mais, me aproxima mais, que é a violência policial. Olhando como cristão, talvez eu me perguntasse, né, com as histórias, das poucas que vocês contaram, onde estava Deus, né? Uhum. Naquele momento dessas histórias todas aí, mas enfim, né? Ele estava em algum lugar e enfim, alguma justiça há de ser feita ou foi feita, né? Ou ainda será.
É só cumprimentar a presença da professora Maria Cristina Dadalto, que chegou depois e nos deu uma saudação, e o Luiz Carlos Perim também, saudando também o Hélio Garcia, participando aí. Ele acabou de fazer uma pergunta aqui vamos deixar a pergunta dele aqui, Wallace. Se na dissertação o senhor disse que não conseguiu determinar quando a construção do patrimônio União de Jeová foi transformada em construção do Estado União de Jeová, o senhor reitera a dúvida? Reitero a dúvida, mas eu quero esclarecê-la melhor para que o Hélio aí possa melhor compreender. Hélio, a denominação Estado União de Jeová foi, na realidade, algo que me chamou a atenção, mas eu já coloco realmente na obra que não temos como determinar se essa era a ideia do Delino. A verdade é que tudo que o Delino fez é como se um Estado tivesse para ser construído, mas eu não quis colocar na minha obra, na minha dissertação, isso como um objetivo dele. Mas a verdade é que ele queria implantar uma estrutura administrativa e chegou a fazer isso, nomeando, inclusive, delegados, nomeando como se tivesse uma estrutura administrativa, pessoas que cuidariam da divisão de terra, ou seja, ele criou uma estrutura muito parecida com o Estado. Inclusive, o Adilson falou aí da criação de uma bandeira, de hino, da reunião, mas utilizar a expressão Estado como se fosse uma unidade federativa me parece um pouco assodado, principalmente para mim, que sou um aprendiz de historiador. Não quis utilizar essa expressão, mas eu penso que isso possa ser melhor aprofundado nos estudos aí. A minha dúvida ainda persiste, mas eu acho que o que nós teremos ao final é uma estrutura parecida, mas não queremos lançar uma unidade da federação ali. Isso realmente eu tenho minhas dúvidas. Os estudos já se continuaram, o Éder de Oliveira fez uma obra recente, que eu li também agora, onde ele faz críticas muito acertadas ao meu trabalho. Eu concordo com as críticas dele, me senti engrandecido, porque ele respeita o ponto de vista, mas ele faz um contraponto dizendo, olha, Estado, criação de Estado como União Federativa, penso que não houve. E eu concordo com ele e penso ter deixado isso claro na minha obra, mas em nota de rodapé e não no texto dela. Um adendo sobre isso também. Na verdade, as pessoas começaram a querer enxergar que o Delino tenha feito um Estado e que tenha sido acrescentado mais uma bandeira, mais uma estrela na bandeira do Brasil. Isso não existiu. O que ele tinha a intenção de fazer e o que ele fez foi um Estado provisório, precário. E em 26 de junho de 1952, defronte à Igreja Católica de Cotaxé, conforme há testemunhas vivas e muitas lá até hoje, ele nomeou o seu secretariado, que era um secretariado não tão a molde dos que nós temos de praxe, não tão a molde, né? Então, ele nomeia lá uma pessoa para cuidar das terras, nomeia um como juiz, ele faz uma nomeação dessas figuras populares. Um deles estava vivo até recentemente, seu Valdete Mendes. Mas essas pessoas faleceram, se foram, assim como o Estado nomeado com bandeira, com hino e tudo, nunca foi reconhecido como Estado brasileiro, que as pessoas falam, foi um Estado. Não, não é nada disso. Havia vontade de se fazer, e há pessoas que combateram o Delino, que disseram que o que mais os incomodava era a presença da bandeira, porque quando ele passava com a milícia e com aquela bandeira, eles diziam assim, nós temos de dar, fazendeiros, temos de dar um jeito de apear essa milícia e consumir com essa bandeira, senão vai acabar aparecendo um Estado aqui mesmo. Perfeito. Ok. E só fazendo um adendo à fala dos nossos cavaleiros apresentadores, além do convite de que as pessoas conheçam mais esse capítulo da história do Espírito Santo, que se conheça também um pouco mais da história do Espírito Santo. Isso eu faço, apesar de que muitos que estão aqui já são pessoas que conhecem, que gostam, que estudam, né? Mas a história do Espírito Santo, que, segundo o Tião, nos seus prefácios, sempre diz que ainda está por ser escrita, tem muitas produções, muitas teses, dissertações, livros. Então, essa é uma oportunidade de você conhecer a história do Espírito Santo. E uma das oportunidades é nessas lives
que nós estamos apresentando aqui no História das Redes. Nessa live de hoje, nós tivemos esse tema interessantíssimo com a Adilson e com o Wallace, e as nossas lives, elas dão essa oportunidade para que, sempre trazendo pessoas do valor do Adilson e do Wallace, para apresentar para vocês um capítulo, pequeno capítulo da história do Espírito Santo. E essa oportunidade para você assistir, para você divulgar, porque a população capixaba precisa conhecer a história do seu estado para amar o seu estado. Então, eu quero informar a todos, agradecer ao Adilson, levar a você o meu abraço, Adilson, a você, o Wallace, o meu abraço, parabenizar vocês, a emoção que vocês levaram aí ao público que está conosco até agora, mais de 1h30 de live, e informar a todos, agradecer a Proex UFES, né, pelo apoio de sempre, agradecer a presença, o comentário de todos vocês que estão nos assistindo, e informar a todos que a nossa próxima live não será na terça-feira, será na segunda-feira, no dia 23, às 17 horas, com o tema a hanseníase e a política de isolamento dos doentes, a colônia de Itaenga, Espírito Santo, com Tânia Maria Araújo e Simone Santos Almeida, com a moderação do professor Sebastião Pimentel Franco, o Tião. Então, sem mais delongas, eu deixo um abraço em nome do História das Redes, nas redes, a todos vocês. Um abraço, Wallace, Adilson, e até a próxima semana, se Deus quiser. Na segunda-feira. A todos vocês, um abraço, um prazer tê-lo de novo aqui. Muito bom.